Eles nasceram em um mundo que a maioria das pessoas nem ousaria sonhar. Lucas e Helena Moreira, gêmeos de 16 anos, filhos do milhões-rio e magnata do mercado imobiliário, Antonio Moreira, cresceram cercados de privilégios pesados que pareciam uma armadura, motoristas particulares, escadarias de mármore, professores particulares trazidos de avião de todos os cantos do país. Do lado de fora pareciam os herdeiros perfeitos do Império Moreira, sempre sorrindo em retratos de família emoldurados em ouro. Mas até atrás dos portes imponentes da Manso escondia-se uma verdade sombria. Não importava quantos professores o pai contratasse, quantas apostilas fossem empurradas para debaixo de seus narizes, Lucas e Helena fracassavam em todas as provas. As notas de matemática despencavam, as redais voltavam riscadas em vermelho furioso, os exames de ciências sempre com aquele zero enorme no topo. Apesar de todo o luxo, os gêmeos carregavam uma vergonha secreta. Estavam afundando e nada, nem as escolas caras, nem o sobrenome Moreira conseguia salvá-los. A decepo do pai era implacável. Mesa de jantar, a voz de Antonio ecoava contra as paredes de mogno. Vox esto envergonhando esta família. Moreira no fracassa. Lucas encarava o prato sem coragem de levantar os olhos. Helena, com lágrimas represadas, erguia o queixo tentando parecer firme, mas não encontrava palavras. No silêncio, o peso das expectativas do pai caía sobre eles mais forte que qualquer prova. E ainda assim, nos cantos mais silenciosos daquela Manso enorme, algum observava. Algum invisível que ninguém notava. Uma mulher de muscalejadas e uniforme gasto. Dona Rosa, a empregada doméstica, estava prestes a mudar tudo o que os gêmeos Moreira pensavam saber sobre fracasso, sucesso e o verdadeiro sentido de aprender. A Manso Moreira, com seus lustres de cristal e corredores intermináveis, não conseguia esconder a tempestade que crescia ali dentro. No centro de tudo estava Antonio Moreira, um homem que havia construído sua fortuna tijolo por tijolo, négcio por négcio. Para ele, disciplina e sucesso eram inegocíveis. No entanto, seus pérfidos filhos, Lucas e Helena, pareciam desmoronar sob o mesmo peso que ele acreditava forjar herdeiros. Naquele jantar, a mesa comprida de madeira nobre se estendia entre eles como se fosse um oceano. A voz de Antonio quebrou o silêncio cortante como vidro. Vox tem ideia da humilhau que ver meus filhos reprovando em todas as provas. Lucas mexeu desconfortável no garfo, raspando no prato intocado. Os olhos de Helena brilharam de lágrimas, mas ela manteve a postura ereta, recusando-se a mostrar fraqueza. Nós estamos tentando, pai. Helena comeou a voz pequena. Tentando, Antonio a interrompeu, o punho batendo contra a mesa com fora. Moreira no tenta. Moreira conquista. Se Vox não conseguem passar nem em uma prova, talvez não sejam dignos do nome que carregam. As palavras cortaram como feridas abertas. Lucas cerrou a mandíbula, lutando contra o impulso de gritar de volta, enquanto Helena baixava os olhos, o rosto queimando de vergonha. Para os gêmeos, o fracasso J era apenas notas ruins. Era a rejeio do único homem, cuja aproval eles desejavam desesperadamente. Naquela noite, cada um se refugiou em seu quarto. O brilho dourado da Manso parecia mais uma prisa do que um lar. Atrás da porta trancada, Lucas enterrou o rosto nas mãos, enquanto Helena sussurrava para si mesma. E se ele tiver raso? E se a gente realmente não for nada? Nenhum dos dois sabia que a esperana os aguardava no canto mais inesperado de suas vidas, discreta, firme e guardando um segredo poderoso o bastante para quebrar correntes invisíveis. Na manhã seguinte, a Manso Moreira parecia impecável, como sempre, pisos de mármore, reluzentes janelas altas, refletindo a luz fria do inverno. Mas para Lucas e Helena, cada canto ecoava as palavras duras do pai. Eles caminhavam pelos corredores em silêncio, sem as brigas costumeiras. Pela primeira vez, o peso do fracasso
havia conseguido se instalar entre os dois. Foi nesse silêncio que eles a notaram. Dona Rosa, a empregada da casa, espanava os enveios do escritrio, enquanto os guemeus encaravam livros fechados diante de si. Ela se movia com calma, em ritmo constante, presênato familiar, que geralmente se perdia no fundo do sem-rio. Mas desta vez foi diferente. Lucas franziu a testa ao ouvir um múrmuro era um canto, nem um resmungo, mas palavras ditas como oral. A única verdadeira sabedoria, ela disse baixinho, reconhecer que nada sabemos. Lucas ergueu os olhos confuso. O que a senhora disse? Dona Rosa parou por um instante, os olhos firmes e escuros encarando-o. Nada que vox estejam prontos para entender. E voltou sua limpeza, como se as palavras jamais tivessem sido ditas. Helena inclinou a cábia intrigada. Sabedoria. Reconhecer que nada sabemos. Soava estranho, quase ridículo vindo de algum de uniforme gasto com um pano de penas e mós. Mas de alguma forma aquelas palavras se fixaram dentro dela. Ficaram mais fortes do que qualquer lio dos professores contratados a peso de ouro. Naquela noite, enquanto se reviravam em suas camas separadas, os dois não conseguiam se livrar da lembrana daquela voz calma. Pela primeira vez, Lucas e Helena se perguntaram se a mulher que sempre ignoraram a silenciosa e constante Dona Rosa não teria algo que seus professores, seu pai e sua riqueza jamais conseguiriam lhes dar. E pouco a pouco, uma semente de curiosidade começou a brotar. Os dias seguintes arrastaram-se cheios de novos fracassos. Mais uma prova de matêntica manchada de vermelho, outra redal de ístria devolvida quase ilegível. No quarto, Lucas amassou o papel com raiva e o atirou contra a parede. Helena, segurando o choro, murmurou baixinho. E se o papai tiver razão? E se a gente realmente não for capaz? Numa noite, enquanto os dois atravessavam o corredor, encontraram Dona Rosa lustrando as altas janelas que davam para o jardim. Os movimentos dela eram lentos, quase graciosos. Lucas, inquieto e amargo, não aguentou. Aquela coisa que a senhora disse outro dia? Disparou. Sobre sabedoria, o que aquilo queria dizer. Dona Rosa pousou o pano devagar e virou-se para encará-los. Sua voz era calma, mas carregava um peso que fez o ar parar. Significa que o primeiro passo para aprender a admitir que nos sabemos tudo. O orgulho fecha a mente. A humildade abre. Helena inclinou a cábia desconfiada. Mas, a senhora no professora. Um sorriso discreto tocou os elbios de Dona Rosa. No mais. Mas joto fui. Um dia dei aulas de filosofia e literatura numa universidade. A vida tem seus caminhos de mudar o rumo da gente. Mas o conhecimento esse não se apaga. Os guemeus se entreolharam atinitos. Uma empregada. Professora. Lucas cruzou os braus, crítico, mas curioso. Ento a senhora te dizendo que pode ensinar a gente, que pode consertar. Isso. Dona Rosa balanou a cabeça. Eu não posso consertar vox. As vox podem fazer isso. Mas posso guiar se tiverem coragem de deixar o orgulho do lado de fora da porta. O silêncio tomou conta do corredor. Pela primeira vez, Lucas e Helena não se sentiram diminutos, avaliados ou julgados. Sentiram-se vistos. Helena sussurrou quase com medo da perpria voz. Então ensine a gente, por favor. Dona Rosa pegou o pano novamente, mas seus olhos se mantiveram firmes. Amanhã cedo. Tragam um caderno. Vamos começar do zero. As lais silenciosas começaram antes do amanhecer. Todas as mães. Lucas e Helena Moreira escapavam para a biblioteca desativada da Manso Cadernos, nas mos, onde Dona Rosa os esperava. Ela nunca lhes entregava apostilas. Em vez disso, fazia perguntas que mexiam fundo com eles. Por que vox acham que o silêncio pode ser perigoso? Que som tenha coragem. Os guemeus se atrapalhavam, rabiscavam, apagavam, reescreviam. E devagar algo começou a mudar. Pela primeira vez, aprender parecia vivo. Mas mudanas raramente passam despercebidas. No jantar de uma noite, Antônio Moreira observava os filhos com desconfiança. Reparou no novo brilho dos olhos de Helena, no jeito mais ereto e firme de Lucas. As notas de vox estão melhorando, disse a voz seca, enquanto cortava o bife.
Quem que anda dando aula para Vox agora? Os Gemeus congelaram. O garfo de Helena tilintou contra o prato. O coral de Lucas disparava, mas ele se forou a falar. Foi a Dona Rosa, murmurou. Antínio ergueu os olhos atnito. Depois soltou uma risada curta amarga. A Rosa, a empregada, querem que eu acredite que uma mulher que esfrega show a raso de Vox estarem melhorando? Ela era professora. Helena disparou a voz tremula, mas firme. Mais inteligente do que qualquer pessoa que o Sr. J. Torto contratou. A mesa mergulhou em silêncio. O rosto de Antínio se endureceu e sua voz baixou para um rosnado. Ela funcionaria, nada mais. E apontou para Lucas. Está envergonhando esta família por se rebaixar ao nível dela. A mandíbula de Lucas se contraiu. Durante anos ele havia abaixado a cábia sob a sombra do pai. Mas agora as palavras de Dona Rosa queimavam dentro dele, a humildade abre a mente, a coragem lhe de voz. Ele empurrou a cadeira para Tercês e se levantou firme. Ela enxerga a gente, disse a voz tremendo. Ela acredita em Ness, coisa que o senhor nunca fez. Antínio também se levantou a fria borbulhando sob a miscara de autocontrole. Se continuarem nesse caminho, vou perder tudo. Os carros, o dinheiro, o nome Moreira. O coral de Helena batia descompassado, eligrimas marejando os olhos. Mas Lucas encarou o olhar frio do pai sem piscar. Ento, talvez a gente precise perder tudo para descobrir quem realmente somos. As palavras pairaram no ar como um trovo. A faca de Antínio bateu no prato com um clangor seco, e ele saiu da sala, furioso, deixando os filhos tremulos, mas mais livres do que jamais haviam se sentido. Pela primeira vez, Lucas e Helena perceberam que a rebeldia tinha um preu. Mas também entenderam as lias de Dona Rosa valiam cada risco. Os dias seguintes ao confronto com o pai foram pesados, mas Lucas e Helena Moreira seguiram em frente. A cada amanhecer voltavam à biblioteca esquecida da Manso, onde Dona Rosa os esperava sempre calma e firme. Ela não os guiava com exércios mécnicos nem broncas, mas com perguntas que os obrigavam a pensar mais fundo. Que verdade vos tem medo de dizer? Por que a estria importa se esquecemos da dor? Os Gemeus escreviam sem parar, preenchendo peginas e mais peginas com pensamentos que nunca tinham ousado ter. Numa manhã, Lucas chegou acompanhado de algum novo. Este o Tiago disse em voz baixa, indicando um colega de turma nervoso, apertando contra o peito um livro de biologia. Ele também precisa de ajuda. Helena hesitou, mas Dona Rosa apenas sorriu. Puxe uma cadeira, disse, e assim comeu. Logo, os sussurros se espalharam pela escola. Alunos que se sentiam esquecidos, que haviam sido chamados de insuficientes, começaram a aparecer na biblioteca depois das aulas. Uma menina tímida que nunca levantava a mão. Um garoto ridicularizado pelo sotaque. Um por um, todos encontraram o caminho até o serréculo de Dona Rosa. A biblioteca empoeirada ganhou vida. As estantes antigas que rangiam sob o peso de livros esquecidos, agora pareciam guardar tesouros. Sob a luz vacilante das elimpadas fluorescentes, a voz de Dona Rosa enchia o espal no como empregada, mas como professora novamente. Não leiam apenas as palavras, ela dizia com firmeza. Escutem o que elas estou tentando contar a Vox. Os estudantes discutiam com paixo, às vezes com eligrimas, se vezes entre risadas. Escreviam redais que soavam mais como confisses do que como tarefas. Pela primeira vez, não estavam aprendendo para passar de ano, estavam aprendendo para viver. Mas mudanas nunca passam despercebidas. Professores começaram a cochichar. Pais passaram a questionar. Por que seus filhos de repente citavam filósofos e escreviam com tanta convicção? E, sobretudo, por que acreditavam tudo isso a uma empregada? Numa tarde cinzenta, Dona Rosa foi chamada à sala da vice-diretora. As palavras foram curtas, frias, burocráticas. Isso fora do padrão. A senhora não tem certificado para dar aulas. Precisa parar. A coluna de Dona Rosa se endireitou. Sua voz permaneceu calma, mas firme. Salvar a vida das crianças também. No est, na minha funo. Mas eu fiz mesmo assim. Quando saiu daquela sala com o destino incerto, Lucas e Helena compreenderam algo profundo.
Dona Rosa não tinha apenas lhes ensinado conhecimento. Ela havia mostrado o que era o verdadeiro poder, aquele que nasce no ciúncio, desafia a autoridade e acende uma voz de cada vez. O inverno se instalou pesado sobre a Manso Moreira, mas o verdadeiro frio estava agora dentro da escola. Mamãe Lucas e Helena entraram na biblioteca, com os cadernos em Moss S para encontrar o lugar vazio. Nenhum murmúrio suave, nenhum esfrego encostado na parede, nenhuma Dona Rosa. No meio do dia, os corredores J estavam cheios de rumores. Diziam que ela tinha sido demitida, corte de gastos, sussurravam. Mas todos sabiam a verdade. Dona Rosa havia sido silenciada. Os Guemeus ficaram arrasados. Lucas sentou-se na cantina olhando para o caderno sem conseguir escrever. Helena tentava ler, mas as palavras se dissolviam nas elegrimas. Sem Dona Rosa, o mundo parecia oco. Por semanas vagaram como fantasmas a chama que carregavam se apagando aos poucos, até que veio o ansio. Um cartaz pregado em destaque na entrada da escola. Concurso de Oratria de fim de ano tema. O que significa vencer na vida? Para a maioria dos alunos era uma oportunidade de impressionar universidades ou conquistar uma bolsa. Para Lucas e Helena era muito mais. Era um palco. Era a chance de devolver a voz a Dona Rosa. Naquela noite abriram cadernos novos lado a lado. E em vez de escrever para notas, escreveram por ela. Derramaram o coral no papel sobre fracasso, sobre coragem, sobre uma mulher de uniforme gasto que lhes havia ensinado a enxergar o mundo de um jeito diferente. Na noite do concurso, o audítrio brilhava sob as luzes do palco. Pais em casacos caros ocupavam as fileiras, olheiros de faculdades faziam anotais arrepiadas e os professores cochichavam nervosos. Lucas e Helena esperavam nos bastidores as mãos trêmulas, mas os olhos cheios de firmeza. Seus nomes foram chamados. Juntos eles caminharam até o centro do palco, no mais os herdeiros escondidos pelo privilégio, mas estudantes com uma verdade que precisava ser dita. Meu nome. Helena Moreira, ela comeou a voz firme. E eu sou Lucas Moreira, ele completou. Vox nos conhecem como os Guemeus que fracassaram em todas as provas, aqueles que desperdiçaram oportunidades. Mas Vox nos sabem a estria inteira. Eles falaram de Dona Rosa, das lis sussurradas entre as estantes empoeiradas da biblioteca, de como ela lhes ensinou que vencer não tinha nada a ver com notas, dinheiro ou nomes gravados em placas de mármore. Ela não apenas limpava o chudice. Helena, a voz embargada. Ela limpou a envoa das nossas mentes. Ela nos deu coragem para acreditar que erramos mais do que fracassos. Por um instante o ciúncio envolveu o auditrio. Entou uma palma solítria. Depois outra. Até que todo o salo explodiu em aplausos ensurdecedores. E elei no fundo uma figura de olhos serenos e mãos calejadas enxugava discretamente as elegrimas. Dona Rosa tinha voltado-no para falar, mas para assistir seus alunos finalmente brilharem. O discurso dos Guemeus se espalhou pela escola como fogo em capim seco e logo ultrapassou seus muros. Manchetes correram os jornais Filhos de Milhão Rio atribuem empregada a salvar de seu futuro. Pela primeira vez o nome Moreira não estava ligado a négcios ou manses de luxo, mas verdade. E no centro de tudo estava Dona Rosa. As oportunidades vieram. Universidades entraram em contato, convites chegaram para que Dona Rosa falasse em eventos. Portas que haviam permanecido fechadas por anos começaram a se entreabrir no pelo cúrculo dela, mas porque o mundo J não podia ignorar o impacto que ela havia causado. Quanto a Lucas e Helena, eles se formaram com mais do que notas suficientes carregavam propsito. Quando perguntado sobre o futuro, Lucas respondeu sem hesitar. Não queremos apenas vencer por NNS mesmos. Queremos construir um lugar onde outros como NS jovens que se sentem invisíveis possam aprender com honestidade e coragem. Naquele ver de pé na varanda simples da casa de Dona Rosa, com uma pasta modesta nas mãos, os Guemeus
Apresentaram a ela seu plano Instituto Rosa, um centro comunitrio dedicado a ensinar do jeito que ela os havia ensinado sem julgamento, mas com paciência, verdade e viso. As éligrimas encheram os olhos de Dona Rosa quando ela sussurrou se fizermos juntos. E assim juntos eles comearam. A verdadeira educal no est na riqueza, no privilégio ou nas notas perfeitas, est na transformal. Vezes os maiores mestres são justamente aqueles que o mundo insiste em ignorar, mas que carregam uma sabedoria capaz de mudar vidas para sempre.